Olá, bom dia, de novo aqui no estúdio da Rádio Voz da Relia, desta vez com uma amiga também, aliás só trazemos aqui amigos e amigas. Cecília Rezende, seu nome, com já um vasto repertório, digamos, ou se quisermos, muitos livros publicados, também foi professora, mas isso vai-nos depois falar com mais detalhe. Foi professora também, licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor de português, de francês, um vasto currículo de que a minha amiga Cecília Rezende nos falará já dentro de instantes. Antes de mais, muito obrigada por estar connosco, seja bem-vinda. Eu é que agradeço. Eu sei que está cá também porque amanhã tem a apresentação em Estarreja, que já o fez no polo da Biblioteca de Estarreja, em Pardelhó, penso que... Não, em Pardelhó não fiz. Não fez. Em Pardelhó fiz a apresentação do Saber os Lusíadas. Muito bem. A biblioteca excepcionalmente concordou, porque gosta. Aqui quis mesmo que fosse em Estarreja e eu digo que sim. Muito bem, e faz muito bem. O livro é este e fala-nos de Noite, o título é Noite de Sampaio. Depois vamos saber o que é que a amiga Cecília Rezende, que amavelmente disse para a tratar assim. Exatamente. Muito obrigado. Depois vamos saber o que é que a Cecília fazia nesta Noite de Sampaio, na antiga Noite de Sampaio. Mas vamos pelo princípio. Cecília Rezende, natural de Pardelhó? Natural de Pardelhó. Muito bem. Nascida e criada em Pardelhó até aos 10 anos, quando depois fui obrigada a migrar para o Porto. Não havia estudos, continuação de estudos. Suponho que Estarreja tinha colégio, mas o transporte, nessa altura, de vir de Pardelhó a Estarreja, era uma longa viagem. Pronto. De maneira que fui para o Porto. Mesmo já na altura do liceu? Para fazer realmente o secundário. Fiz o secundário todo, como aluna interna no Colégio Nossa Senhora da Paz, que agora é apenas externato. Nessa altura tinha as duas vertentes, internato e externato. Eu ali estive e reflito isso neste livro Noite de Sampaio. As saudades imensas que eu tinha, por realmente ir de uma aldeia com uma liberdade total, quando eu tinha 10 anos, ir para um meio, posso dizer, hostil. Não havia nesse tempo, em 1949, a sensibilidade de acolher os alunos mais novos que iam pela primeira vez, não. Imediatamente, uma cara sempre de muita severidade, o que é que a menina está aqui a fazer? E eu naquele colégio, mas eu perdi-me. Era tanto querer, a menina não pertence aqui a este recreio, disse, pois, mas eu perdi-me. Não adiantou nada, sempre um ar, tudo muito severo. Austero, muito severo, e austero. Mas eu depois dei a volta. Durante 2 anos fui uma aluna muito bem comportada. Ao fim de 2 anos pensei, se eu continuo bem comportada não me divirto nada. Inverteu-se e realmente brincalhona. Ainda me lembro... bem na altura, não é? Exatamente, ainda me lembro de um castigo que me foi dado, escrever 20 vezes na hora do recreio. Eu devo ter mais juízo e respeitar o silêncio. Eu perguntei se podia pôr aspas, resultado, já não eram 20 vezes, foi a duração toda do recreio. Pronto. Mas eu diverti-me. Por não ter, não é? Claro, eu respeitava o silêncio nas aulas e na capela. Fora disso, era silêncio, sempre tudo, silêncio era no dormitório, era nas formas, andávamos com mãos atrás das costas, umas à frente, outras atrás, de tal maneira que quando a mestra, como nós chamávamos, ouvia alguém falar, nem perguntava quem ela. Cecília, faz favor de se calar. Às vezes eu nem estava lá, já isso acontecia, às vezes eu nem estava no dormitório, mas ela ouvia falar de Cecília em silêncio. Diverti-me. E não fiquei traumatizada, nada. Divertiu-se, ou essa fase marcou para o resto da vida? Ainda hoje eu lembro, memórias, mas marcou-me positivamente. Sim. No fundo, positivamente, porque vi que realmente criei ali uma personalidade e devo muito às Doroteias. Elas não davam um grande valor à instrução,
mas davam um valor muito grande à educação, muito grande. Pois que instrução e educação são coisas diferentes, não é? São coisas diferentes. Digamos quase, em termos de protocolo, tínhamos à quinta-feira uma lição desde como cumprimentar um bispo, como se comportar durante uma visita, nunca cruzar os pés, as mãos na mesa, ainda hoje eu cumpro isso, só se punham as mãos na mesa até meio, até uns 10 centímetros do braço. Tudo isso de tal maneira que lembro-me da Maria José Rita, foi esposa do doutor Sampaio, Jorge Sampaio, teve lições de protocolo e numa entrevista ela disse: poucas novidades me deram, porque eu andei nas Doroteias. E de facto, e foi o critério que a minha mãe escolheu, porque o irmão, que tinha um colégio no Porto, era o Padre Albano, muito conhecido em Pardilhó, lhe disse o que há de melhor, ela disse o que é que há de melhor com um colégio de meninas: Coração de Maria e Doroteias. Coração de Maria dá uma grande importância à instrução. As Doroteias dão a prioridade à educação. Foram instrumentos que seguramente lhe serviram para o resto da vida e ainda hoje deles faz uso. Ainda hoje, exatamente, ainda me lembro, eu devia ter uns 14 anos, entrei na Casa das Freiras, que já não existe, elas tinham um irmão bispo, o Sr. Arcebispo. Eu vi o Sr. Arcebispo e fui cumprimentá-lo como eu tinha aprendido. Beijar o anel, joelho esquerdo baixado até meio da distância, não ir até ao chão. A irmã dele, que era a Maria Joaquina, que eu faço aqui referência na noite de São Pai, mais conhecida por Timer Joaquina, se alguém era a Timer Joaquina, estava a medir um tecido, parou para ver aquele espetáculo. Realmente, nesse aspecto, marcou muito e foi extremamente útil. E a instrução foi normal. Fiz os exames normais, sempre com êxito e com sucesso no ensino oficial, era assim nessa altura. Os exames tinham de ser feitos fora da... Era habitual também vir a Pardilhó nos períodos de férias. Ora bem, nos períodos de férias eu contava os dias para as férias. Para mim o Advento, ainda hoje estou marcada por isso. As 4 semanas do Advento que precedem o Natal, eu contava os dias, um a um. Já passou uma semana, já estamos quase na quarta, vamos. As saudades eram imensas, imensas. Pardilhó tinha realmente uma vida. Brincava-se na rua, brincava. Hoje há colégios nos arredores de Lisboa que estão, de que eu tenho conhecimento, o brincar na rua, que era extremamente importante para convívio. Contato social também, com quem passa, com quem não passa. Exato. A abertura também à sociedade, a outro espírito. Era isso mesmo. Havia, digamos, uma mistura muito grande, que era extremamente útil. Desde proximidade à comunidade, não é? Muito. Que vai passando. Sobretudo os domingos à tarde, que eram extremamente divertidos, porque as pessoas reuniam-se no largo da igreja a conversar, apenas a conviver. Pequeninas tertúlias, às vezes. Exatamente. Coisa que hoje não se vê. Hoje não já se nem vê. Nos cafés. Muito pouco. Rareia essa prática, não é? É verdade, é verdade. Mas pronto, é a evolução dos tempos, nem sempre a evolução é positiva. Perdeu-se muito, em Pardilhó e não só, perdeu-se muito essa convivialidade entre pessoas de todos os níveis, quer económico, quer social, que era o que foi pena. Foi pena e, de resto, não vejo a recuperação, não digo possível, mas pelo menos que seja visível, porque estas coisas das redes sociais também individualizaram mais o indivíduo, permita-se o pleonasmo. Pois. Cada um vive para si próprio, para o seu umbigo, e a questão das tertúlias, da proximidade entre pessoas, cada vez menos se vê isso, o que é pena. Se cultiva, porque de facto isso também se cultivava na altura, na escola, exatamente. no liceu, na universidade. Concluído o liceu, volta a Pardilhó ou fica no Porto? Fui para a universidade. Foi uma luta com os meus pais para eu ir para a universidade. A minha mãe
achava que eu, tirando um curso de professora, já não viveria em Pardelhó. Pardelhó só tinha a escola primária. Não havia hipótese. E ela queria que eu ficasse em Pardelhó e, portanto, achava que, já que eu queria ser professora primária, porque não? Era algo redutor para a sociedade. Nem pensar. E hoje, se tenho 86 anos, portanto, à distância de século e meio, eu vejo que isso foi honestidade intelectual. Tenho consciência que eu sei ter da minha parte, porque eu detestava costura e tinha que ensinar os alunos a bordar. Eu não sabia cantar, ou pelo menos a minha mãe dizia-me que eu não tinha voz nenhuma, porque aquilo que eu quis em primeiro lugar foi fazer teatro. A minha mãe, como só conhecia o teatro da revista, achava que realmente eu a cantar era um desastre. Pronto, perdi essa vocação para o teatro. Entretanto, vinha, portanto, a Pardelhó no tempo das férias, em que retomava realmente essa liberdade de caminhar. Eu sempre gostei muito de viajar e comecei realmente a viajar em Pardelhó, a ir ver um sapal, mini sapal que existia atrás do cemitério, ir à Fonte da Samaritana, a ir à Ribeira da Aldeia, ia sozinha, e o meu sonho era ir ao Canedo de Além. Tocava-lhe esses lugares. Exatamente, a própria palavra Canedo de Além tinha umas ressonâncias especiais na minha cabeça. E um dia à mesa disse: eu gostava de ir ao Canedo de Além. E a minha mãe perguntou-me naturalmente: fazer o quê? Eu fiquei sem resposta. Eu queria ver o Canedo de Além. E ainda me atrevi a ir até ao Paiva, mas depois não me atrevi a ir mais longe. Já tive medo. Cheguei ao Paiva e voltou. Portanto, tudo isto, a conversa é como as cerejas. Eu não digo que perdesse o fio à meada, mas o Mário Rui encaminha. Estávamos a falar ainda do... Mas pronto, fez a sua apresentação. Portanto, eu estava a dizer que os meus pais eram contra eu ir para a universidade. Mas a Cida estava a falar, portanto, da altura da decisão da universidade, não concluiu. Era isso que eu ia agora concluir. Portanto, da minha parte já houve uma honestidade intelectual. Eu não ia ensinar a bordar quando eu detestava bordar. Não ia ensinar a cantar quando eu, segundo me dizia, não tinha voz para cantar. E pior do que tudo, ensinar na matemática, na altura dizia-se aritmética, aqueles problemas de torneiras, uma enchia, outra esvaziava. Não disse, era também. Não, sou incapaz. O meu pai não queria que eu fosse para a universidade, é muito engraçado, porque achava que eu não tinha saúde suficiente para aguentar com um curso universitário. Houve sempre aquela ideia de eu ser uma pessoa muito frágil, falta de apetite, muito magra, pálida e ter estado gravemente doente por volta dos 5 anos. Bom, eu venci, fui para a universidade. Neste caso, Porto ou Coimbra? Na altura não havia opção, era ou Coimbra ou Lisboa. Para a área que a Cecília Rasinho tinha escolhido. Eu podia escolher. Eu escolhi Coimbra. E em boa hora. Foi mais uma viagem, não é? E mais uma nova realidade. Exatamente. Mas essa realidade já não foi tão dura como tão chocante. O choque não foi tão sentido, não é? Senti-me bem na universidade, uma grande... eram os princípios da Fundação Gulbenkian que patrocinava tudo. Eu aproveitei tudo quanto a universidade me podia dar, dentro e fora. Os ciclos de cinema, ciclos de teatro, conferências, concertos, não falhei um. Foi realmente muito enriquecedor em termos de cultura. O ensino universitário não era muito aberto, era muito fechado, mas também era característica fechado, do tempo. Dizia muito pouco aberto ao exterior, à comunidade, à sociedade? Não, era muito restrito. Professores de um lado, alunos do outro. Havia mesmo um professor, quando passávamos por ele baixava os olhos, não queria ser cumprimentado. Sentíamos não queria ser. Havia
uma hierarquização muito grande. Quando mais tarde, muito mais tarde, na vida adulta, eu fui professora na universidade, disse para mim mesma, comigo não vai ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tomava o café juntamente com as alunas, quando se fazia o intervalo a meio da manhã, participava muito com elas. A minha filha dizia, com algum sentido de humor, mãe, estás a tomar café ao mesmo tempo que as alunas iam com elas, já viste que assim elas não podem dizer mal de ti. Eu disse, tens razão. E eu contei-lhes até a elas, e elas disseram, olha professora, parece que tem uma certa razão, porque realmente nós dizemos mal, pois dizemos. Mas era uma abertura de espírito, já que a Cecília Rezende estava a transmitir aos mais novos. Exatamente. Fruto também do aprendizado que tinha feito no liceu, e depois mais tarde também no liceu, e que levou para a universidade. E portanto essa abertura de espírito permitia-lhe, com o devido respeito, mas permitia-lhe dar abertura também aos seus alunos. E conseguia com eles, na geral, um bom relacionamento. Aliás, eu tive sempre um bom relacionamento com os alunos, o que não significa que não tivesse tido aqueles terríveis que existem sempre, não é? Que era preciso mão de ferro e também que são sagrados. Era pronto, mas isso faz parte realmente do currículo e dos alunos do que é hoje o 8º ano, portanto, com os 14, 15 anos, era a adolescência, era preciso ali uma mão de ferro, mas eu também tinha essa mão de ferro, claro, quando era necessário. No entanto, ao mesmo tempo, hierarquizei, já nessa altura, já lá vão, que havia professores que se apresentavam como sendo um companheiro mais velho, nunca fui nisso. Professor e aluno. Eles estavam para aprender, eu estava para ensinar. Mas, por outro lado, mantinha esse meio termo, a disponibilidade com eles. Logo no primeiro ano, comecei no Liceu Alexandre do Plano, que era, nessa altura, os liceus só na província é que eram mistos, Porto, Lisboa e Coimbra, liceus femininos e liceus masculinos. Os alunos do 7º ano, que era o curso final, o final do ensino secundário. Portanto, ainda apanhou essa fase do 7º ano. Do 7º ano, exatamente. E eu queriam representar uma festa, faziam uma peça de teatro chamada O Meu Coração Mora nas Terras Altas, de um autor, suponho que irlandês, suponho, não tenho a certeza. E era preciso alguém que fizesse o papel feminino. Fui eu escolhida e pronto, e entrei nessa festa, nessa peça de teatro, fazia o papel de uma avó, já com alguma idade, puseram-me farinha no cabelo, e o encenador era um aluno meu, todos os artistas eram meus alunos, e ele dizia-me, professora, não pode assim ser tão ligeira, lembre-se que é uma senhora de idade. Mas eu tinha 22 ou 23 anos, como é que eu ia me lembrar que era uma pessoa de idade. De maneira que, em termos, agora, do alto dos meus 86 anos, olhando para trás, eu vi que escolhi a profissão certa. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi uma realização realmente grande. Quando eu comecei, de facto, a dar aulas, foi qualquer coisa, nem sei explicar muito bem, mesmo que recuando um pouco, mas fez filologia românica. Alguma razão haverá para ter seguido este curso, ou não? Tinha eu 12 anos, quando decidi que seria professora de francês. Foi a minha escolha. Português veio por acréscimo, porque tinha que ser mesmo. Mas aos 12 anos eu escolhi, gostei muito de francês e disse, eu quero ser professora de francês. E nunca mais desisti ou mudei de opinião, e até o dia de hoje foi a escolha certa. Tive depois testemunhos, enfim, lembro-me uma vez na Holanda, estava com a minha filha, a minha nora e a minha neta, iam participar numa festa
em que se angariavam fundos, porque o colégio era inglês, para uma obra patrocinada por Sua Alteza Real, o príncipe... o príncipe... Agora não me lembro... Não. O marido da Rainha Isabel, o príncipe Filipe. O príncipe Filipe. E encontrei lá uma antiga aluna minha, junto a um grupo de portugueses, que trabalhava na União Europeia, e quando chegámos ao conhecimento que eu tinha sido professora de francês dela, ela deu-me um testemunho, coisa disse que eu tinha que aconteceu. Exatamente, conhecia, e fiquei muito contente porque disse isto diante do meu filho e da minha nora, que eu tinha transmitido a língua francesa de uma maneira que agora na União Europeia era a língua de trabalho dela, ela ainda se lembrava da forma como eu apresentei a língua francesa. Não concretizámos, mas com certeza, e eu tinha esse cuidado de ir para além das regras de gramática e tudo isso, para tudo aquilo que a língua nos pode realmente, o conhecimento da língua nos pode... Mas também o português encantou. Depois, o português também me encantou, é verdade. Não só a literatura, como até mesmo a parte de gramática. Só que depois aconteceu, a meio do meu percurso, não seria a meio, já com um terço do percurso realizado, eu fiquei efetiva em Évora e coincidiu abrir-se o estágio na província, porque estágio era só Porto, Coimbra e Lisboa, que tinham chamados liceus normais. Só o IEC podia fazer o estágio, e o estágio era fundamental para a progressão na carreira. Quem não tivesse o estágio não progredia na carreira. Ficava sempre... foram exames muito duros, muito complexos. Já a universidade nos tinha considerado aptas, ainda vinha, digamos, aquela desconfiança. Só para dar uma ideia, só concorreram no ano 5 pessoas, 2 de Lisboa que reprovaram na escrita, que é uma coisa que eu acho chocante. Uma de Coimbra e 2 do Porto, uma delas era eu, que fomos. Já formadas e era mais um filtro que se punha. Como é que é possível? Era a exigência realmente. Portanto, muito pouca gente fazia, e depois não se ganhava e ainda se pagava propinas. Ainda se pagava propinas, realmente. A pessoas formadas para a universidade, eu hoje olho para trás e vejo. Era um exagero também. Um exagero. Mas pronto. Eu tenho a impressão que era política de Salazar. Muito pouca gente fazia, portanto ficava muito económico ao Estado também, ter só professores eventuais que não ganhavam nas férias nem progrediam na carreira. E outro dia bem as contas nesse sentido. Exatamente. Fazia bem mal se calhar. Mas não me arrependi, orgulho-me até muito desses exames todos, quando agora, depois a partir de 25 de Abril, a exigência dos professores, acabar com o exame de Estado, acabar com o estágio, acabar. E realmente, enfim... Mas nessa altura lá vem então a Cecília Rezende para Évora. Exatamente, portanto eu estive, esse ano em que fiquei efetiva, fui para Évora com um filho acabado de nascer, porque abriu lá o estágio. Eu tinha que, obrigatoriamente, de ocupar o meu lugar e orientar o estágio de francês. Quando lá cheguei... Sou pena de não fazê-lo, ficar logo excluída dessa possibilidade? Eu nem sei o que é que me aconteceria se eu dissesse não vou. Provavelmente ficava excluída. Mas também nessa altura não nos passava muito pela cabeça dizer que não. Pronto, lamentávamos, mas estávamos formatadas. Claro, nesse sentido. Quando cheguei a Évora, perguntei quem orientava os estágios de português. Era eu também. Porque a outra era casada com um professor metodólogo que lhe arranjou uma comissão de serviço e ela não saiu da sua escola em Coimbra. Eu não tive nada disso e tive 5 estagiárias a orientar o português e o francês, a dormir no mesmo quarto com o meu filho, porque o meu marido ficou em Lisboa, que tinham os sonos trocados, e uma vez eu até adormeci de pé a conversar com os estagiários. E acordei, porque elas calaram-se todas para respeitar o meu sono. Bom,
Mas foi uma época ótima, e aí aquilo que eu comecei a fazer, a formação de professores, a formação inicial, de forma compulsiva, depois transformou-se realmente num prazer imenso, e foi quase até acabar, e foi até ao 25 de Abril, porque com o 25 de Abril acabou aquele tipo de estágio. E depois, então, nessa altura eu voltei-me para a escrita didática. Comecei, juntamente com 2 colegas, propus à Porto Editora fazer um manual de iniciação ao francês, e que foi um sucesso de vendas. Nesse tempo, claro, bastava meia dúzia de escolas. 1987, 88, por aí. Mais ou menos, sim, mais ou menos por aí. Eu sou má para datas. E comecei. O livro foi realmente um sucesso de vendas, e não só, estava realmente... Como é que se chamava? Desculpe. Chamava-se... Área de didática do português, não? Não, da didática de francês. Chamava-se Départ, quer dizer, partida. Départ, partida. Era o partido para o conhecimento de uma nova língua. Fiz conjuntamente com os 2 colegas o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E nessa altura, vendendo-se o livro, ganhava-se muito pela quantidade, porque o que ganha o autor é 10% sobre o preço de capa. Portanto, tem que ser pela quantidade. Mas a quantidade, pronto. E a partir daí continuei a escrever, e quando me reformei, voltei novamente à escrita, aí já a nível individual. Mas sempre com o foco na língua, na francesa sempre com o foco também, na língua, e também na francesa, na portuguesa. Né? Na portuguesa foi curioso como é que eu comecei a dedicar-me à didática do português. Será porque chegou à conclusão de que, a partir de uma certa altura deste século, se começava a falar muito mal português e a escrever ainda pior? Ou não também foi por pesou? Isso. Não foi por isso. Foi que o ministro Roberto Carneiro quis fazer um travão à entrada dos alunos na universidade. Esse travão, nada melhor que uma prova de cultura em língua portuguesa. Veio à televisão... Não é descabido. Não foi descabido, simplesmente foi desonesto, porque não se mudam as regras do jogo a meio do jogo. Portanto, claro. Meu filho estava nessa altura, no 12º ano, ia entrar na universidade e no Instituto Superior Técnico, que a entrada é extremamente exigente e muito difícil, só com classificações muito altas. Ele teve, suponho que 18, qualquer coisa, e teve 36 à frente dele, era 10ª a 10ª. Bom, o ministro veio à televisão a dizer que não era preciso preparar os alunos. Ótimo, uma boa estratégia. E eu pensei, não prepares o teu, tens todo o direito, mas eu preparo o meu. E, portanto, comecei a escrevi como fazer um resumo, como responder a perguntas de interpretação, e para ter a certeza que ele lia, eu nessa altura ainda não usava computador, eu escrevi à mão e dei-lhe a ele para copiar em computador, que era para eu ter a certeza que ele lia mesmo o que eu tinha escrito. Tinha que ler, não é? Entretanto, houve a entrada para a universidade, ele entrou no técnico, e eu olhei para aquilo e disse, eu tenho aqui um embrião de um livro que pode ser muito útil, não só para os alunos que fazem a prova de cultura, mas para todos os que têm realmente que fazer uma tese, fazer um trabalho escrito. Peguei naquilo, desenvolvi, propus à Porto Editora, aceitaram, e assim nasceu o saber escrever. Vendeu. Eu depois perdi a conta e também a parte de dinheiro não é... se acontecer, ótimo. Já não e se é não a parte acontecer, essencial. não é a parte essencial, de maneira nenhuma. Bom, e entretanto fui publicando
o que o Ministério me pedia para fazer. O Ministério tinha a sua própria editora, o que era muito contestado pelas outras editoras, consideravam que era que realmente era uma não era leal, não era leal. O Ministério pediram-me vários trabalhos e fui convidada N vezes para ir trabalhar na Direção-Geral, nunca aceitei. Faço os biscatos todos que vocês quiserem, mas cá fora estar a trabalhar na Direção-Geral de maneira nenhuma. Eu gosto realmente do terreno. E estava na altura que já tinha propriedade para assumir uma posição desse tipo. E quando assim tudo se torna mais fácil, não é? É claro, eu não era assim até muito simpática a responder, só depois de responder é que vi que realmente não precisava tanta agressividade. Eu dizia sempre, olha, nem com uma metralhadora apontada às costas. Eu venho trabalhar em trabalhos administrativos, porque eu conhecia bem o que era a Direção-Geral. O que queria fazer. Não era de modo algum, não estava de acordo com o meu perfil. Já tinha tido também um convite para trabalhar no gabinete, esse já seria mais interessante, no gabinete de investigação, de plano e investigação, porque realmente os horários eram muito duros, turmas muito numerosas, muitas turmas, muitas horas de trabalho, e eu valorizava muito, muito a preparação das aulas. O que me veio a valer mais tarde para eu, depois, na parte da reforma, fazer os livros de didática, e aí foi só a parte de português. Retomei, portanto, esse livrinho que fiz, chamado Saber Escrever, transformei-o no Saber Redigir, portanto, que teve e continua a ter boa venda. Continuei com o Saber os Verbos, que é talvez o mais útil dos livros, aquele de que as pessoas têm mais necessidade e o que menos se vende. Toda a gente sabe, toda a gente acha que sabe os verbos. Mas conjugá-los depois... Eu ouço... Com o sujeito, predicado, o complemento direto... Isso ainda é o menos, Mas não se saber o conjuntivo, não os possamos, deixa-me só interromper por uma razão muito simples. Sendo a Cecília uma apaixonada pelo português e pelo francês, mas falemos do português. Que opinião faz hoje do ensino em Portugal, nesta área do português, escrito, falado, da imprensa escrita, da imprensa dita, digamos, esta súmula de realidades a que hoje assistimos? Tem uma opinião seguramente sobre tudo isto. Melhoramos, pioramos, estamos na mesma? Piorámos muito. Olha, para já terminou-se o curso de Filologia Românica. Ora, o curso de Filologia Românica tinha 5 anos de latim e 2 anos de grego. Isso é fundamental para o ensino a nível da formação dos professores. Lembro-me, quando se começou a falar que os alunos não sabem português, que não escrevem, um jornalista dirigiu-se ao Ministro e disse: Sr. Ministro, quer que os seus alunos aprendam português, chame os professores formados em Filologia Românica que estão reformados, ponham-os a ensinar português a ver se eles aprendem ou não. Ora, isto foi substituído por línguas e literaturas modernas, portanto, as bases realmente das línguas românicas perderam-se. Que era, digamos, o suporte para o resto. Que era o suporte, exatamente, era a base. Mesmo os alunos tinham algumas, dava-se no que é hoje o 8º ano, algumas noções de latim para compreenderem precisamente a conjugação verbal portuguesa, que é de uma complexidade tremenda. Por isso vêm erros por aí fora, a torto e a direito, que na maior parte das vezes são de bradar aos céus, nomeadamente na imprensa escrita e também na falada. Televisão, eu assisto a coisas, se calhar, que arrepiam também a Cecília. Arrepiam-me, o termo certo é este, arrepiam-me. Um dia li um artigo, uma entrevista da Clara Ferreira Alves, diz: eu quando vejo os programas de português, eu fico arrepiada, disse, ainda bem, tenho aqui realmente uma autoridade que pensa o mesmo que eu. Os programas de português, sobretudo a literatura portuguesa, são bonitos, não sei porquê, mas como é que adolescentes podem alguma vez compararem
a mensagem de Fernando Pessoa com os Lusíadas, que bases têm para isso? E se recuarmos ainda mais, os nossos clássicos deram lições de oratória notáveis. E estão escritas, publicadas. Mas hoje também é uma coisa que me faz, enfim, causa alguma estranheza. Os clássicos também estão um bocadinho, os portugueses, também estão um bocado esquecidos do ensino. Altamente esquecidos. O que eu digo de uma oratória e de uma escrita absolutamente notável, alguns deles, muitos deles. Falo dos mais conhecidos, enfim, essa, Queiroz, Teixeira de Pascoais, muitos, Guerra Junqueiro, por aí fora. E uma oratória notável. Notável mesmo, um domínio da língua fantástico. Isso e cativa. E cativante, exatamente, pelo prazer realmente que dá não só ao intelecto, mas até aos ouvidos, a própria musicalidade, a escolha, a riqueza de vocabulário. A alma daquelas palavras, não é? E a língua é o património, o maior património que nós temos. O saudoso, e que faz muita falta, Vasco Graça Moura, dizia: cada erro de língua é uma machadada no pórtico do Mosteiro dos Jerónimos. Ele contestou os novos programas que punham a estudar artigos do jornal, a linguagem jornalística, o texto jornalístico, e houve um jornalista, agora não me lembro quem foi, que disse: que disparate, porque nós muitas vezes com a pressa nós não temos tempo de rever e o texto não sai com correções. Ora, eu posso ser realmente já um dinossauro. Não é. Mas, na verdade, são os clássicos. É fundamental. Eu arrepiei-me quando saiu a primeira antologia para o ensino do 5º ano de antigamente, atual 9º, com excertos dos Lusíadas. E disse: o quê? E eu estava no ativo, tinha alguma influência na escolha do livro e disse: este livro nem pensar, porque os Lusíadas estuda-se pela obra completa. Não vêm. Não é em fascículos. Não vem em fascículos, nem vem em bocadinhos, nem vem. É a proposição. Camões foi infeliz em vida e continua a ser maltratado e a ser infeliz depois de morto, 500 anos depois. Tive uma quase neta, filha do meu genro, no colégio alemão. Os Lusíadas eram estudados pelo livro, não pelos excertos. E realmente nós estamos... Era o todo e não a parte. Eu sempre dei os Lusíadas quando o livro todo, incluindo o canto nono, mesmo no tempo do Dr. Salazar, que havia realmente uma vigilância muito grande. Portanto, o canto nono tem, aliás, todos os Lusíadas estão cheios de erotismo, mas o canto nono ali há toda a explosão de erotismo. Bom, tão bem, mas ao mesmo tempo tão disfarçado que os alunos ninguém fez queixa da parte dos pais, porque era nada. Dei os Lusíadas todos, incluindo o canto nono, porque sem se ler, conhecer o canto não se fica a entender o que são os Lusíadas e o que Camões quis fazer. Portanto, relativamente aos... Entretanto, a nível da gramática, foi substituída... Que também é outro problema, não é? Eu não falo do acordo ortográfico. O acordo ortográfico é, no fundo, uma convenção... Mas dificulta, enfim, é uma opinião que vale a minha. Dificulta um pouco, porque às vezes por três estamos sem perceber muito bem se é assim, se é assado. Criou-se aqui, de facto, uma confusão... Essa parte é terrível. Que essa confusão... parte não é fácil de ultrapassar. Não é fácil, e depois, como uma ficam as consoantes que se leem. Como é as consoantes que se leem? Uns podem nas ler e outros não. Não. As regras têm que ser firmes. E segundo, mas voltando ao ensino da gramática, pior do que isso, foi fazer-se uma mistura de gramática normativa, que é isso que os alunos têm que estudar e saber até final do 9º ano, as regras da gramática, o que está certo e o que está errado. E não derivações linguísticas. A terminologia deve ser a terminologia acessível, adjetivos, substantivos, porque depois
casos oblíquos, para quê? Para que complicar essa terminologia? Os anglicismos, os francesinhos, os inglesismos, que enfim não tem nada a ver connosco e que tão facilmente são substituídos ou substituíveis pela língua portuguesa, e depois vem-se então com o brainstorming e vem-se com aqueles anglicismos, meeting, quer dizer, há tanto adjetivo, tanto sinónimo para isso em português, não percebo, é um chiquismo, um novo chiquismo. Bom, é o resultado da globalização, mas efetivamente, mas sabe, nesse aspecto há uma variante política muito grande. Porque a primeira-ministra de Itália quis proibir os anglicismos no Bem, eu sei que vivemos num mundo global. Aqui Del Rey é de extrema-direita, é por isso que é de extrema-direita, pronto. Isto aqui não há direita nem esquerda, é a língua. É a língua. Como ela deve ser. Eu dei aulas de tradução de francês para português. E os alunos queriam dizer o airbag do francês. Eu disse, não, aqui é almofada de ar. Bom, discutimos muito amigavelmente, até que uma, com todo o pragmatismo, disse: muito bem, professora, aqui que alguma quer ter boa nota, eu escreverei almofada de ar, mas depois no trabalho eu vou pôr airbag. Aí já não é comigo. Eu percebo a globalização e que a necessidade às vezes de que algumas pessoas, enfim, têm e que recorrem a esses anglicismos ou estrangeirismos, o que quer que seja, mas de facto não sei, não me parece que sou bem na língua portuguesa. Temos tanto riqueza na nossa língua e tanto adjetivo, substantivo, o que for, para substituir essas coisas vindas do lado de fora que... Por um lado, eu concordo inteiramente com o Mário Rui, é a minha posição também. Por outro lado, vejo o aspecto prático. O inglês é, pronto, hoje a língua... Sim, é possível. As aulas na universidade são dadas em inglês. E é necessário que haja uma língua, que se aprenda uma língua para se poder realmente comunicar. Depois, o mundo está atualmente dominado pela tecnologia. E o inglês tem realmente a língua mais fácil com mais vocabulário. Exatamente. Que distingue entre uma coisa e outra. Até aí compreende-se, mas já me aconteceu uma vez eu ler um artigo e não percebi nada, porque os termos técnicos estavam todos em inglês e o meu inglês é apenas o inglês básico das viagens e mais nada. De maneira que, de facto, o ensino de português está pelos programas. Eu tenho pena dos professores, felizmente que eu já não sou professora, pelos programas que realmente têm que dar resultado. Os erros de ortografia, as formas verbais que não... A nível mesmo de pessoas formadas que eu ouço na televisão, lembro-me de um advogado. Ali há dias um certo um escrito qualquer, não importa de quem, em que falava da noite e do noturno e tal, e depois dizia ele: eu próprio sou um nautívago, ou seja, devia ser qualquer coisa que tinha a ver com o náutico, porque era nautívago, exatamente assim escrito, mas de alguém, enfim, que até tinha alguma instrução. É de verdade aos cheiros, é de arrepiar, mas enfim, é o que é. Os alunos, por exemplo, a flexão verbal, bom, estou aqui a fazer publicidade ao meu livro, até certo ponto, devia ser estudada até ao 9º ano, inclusive, a pouco e pouco. Não, para-se no 7º ano, ou no 6º, já não me lembro. Eu sei que estava uns amigos da minha filha na feira do livro, e a miúda pegou no livro Saber os Verbos e disse: oh, isto tinha-me dado tanto jeito quando eu estudei os verbos. A miúda andaria no 7º ano, ainda era pequenito, deu tanto jeito. Então e agora? Agora já não estudamos os verbos. A flexão verbal tem que... porque é complexa, é difícil. E a gramática, tem que estudar na gramática o que está certo e o que está errado. A linguística é para mais tarde. Mas a própria universidade impôs-se e fez-se a de leve
E essa Teler só tem dado, de facto... E é curioso que eu fiz, no meu tempo, fiz exame para engenharia e, curiosamente ou não, e eu digo curiosamente porque alguma razão teria havido para isso, certamente, e é curioso que no exame de admissão era desenho esquemático, matemática e português, e eu ia para engenharias. Claro. E agora eu pergunto, agora interrogo-me, se calhar tinham razão. Embora fosse um curso de engenharias, ou de engenharia, mas quer dizer, meteram uma matemática, meteram o desenho esquemático, ou de máquina, já não recordo, e a disciplina de português. Bom, nós estávamos aqui a falar de um assunto importante, que é o tratamento que se dá hoje à língua portuguesa. Houve aqui um pequenino problema técnico. Só para terminar sobre a língua portuguesa, não é só em Portugal em que se está a abandonar os estudos clássicos. Nos países da Europa do Sul acontece o mesmo. Contactos que eu tenho em Espanha e Itália e França, ao contrário do que acontece nos países nórdicos, Alemanha. Os clássicos continuam ali presentes a estudar, a serem estudados como deve ser. Como os meus filhos estão num colégio internacional, que é um colégio inglês, eu vejo como eles estudaram. Acompanhei a filha do meu genro no colégio alemão, como estudavam realmente ali os clássicos, e a diferença é imensa. Lamento profundamente. Muito bem. Vamos falar agora do Sampaio. Ora, nem mais, eu sou a Noite de Sampaio. Quando leio Noite de Sampaio, porque é que não devia ler Dia de Sampaio? Como? Quando eu leio aqui no título do livro Noite de Sampaio, porque não Dia de Sampaio? É uma boa pergunta para a Cecília Rezende. E eu perguntei muito porque... Pois é. Pensei que a noite era mais desafiante. Ora, nem mais. A noite era mais desafiante e houve uma colega minha do tempo de escola a quem lhe anunciei que é tia do João Mota, a minha amiga Alexandrina, que eu estava a escrever este livro, que chamei Noite de Sampaio, e o comentário dela: a minha mãe nunca me deixou ir ao Sampaio. Pois é claro que o problema do Sampaio não era o dia da festa, era a noite. E nós sabíamos... É esse propósito, enfim, agora com piada também faz algum sentido. Os pais sempre proibiam os filhos, as amigas dos filhos, de irem dormir à casa dos próprios filhos, quando mais jovens. Eu nunca tive esse problema, porque eu nunca tive problemas que eles fossem dormir, tinha problemas a ser quando eles estavam acordados. É um bocadinho com isto da noite e do dia de Sampaio. Portanto, realmente, eu nunca fui ao Sampaio, é mais curioso. Não era habitual? Não. Embora já fosse habitual nesse tempo, muita gente iam no Moliceiro. Exatamente. Essas viagens da terceira no Moliceiro, iam a pé para a Vestida, e onde eu ia era o Sampaio dos Algados. O Sampaio dos Algados para mim já era o suficiente, era realmente uma festa, aquela espera dos barcos, mas ao Sampaio, como eu descrevo aí, não fui. E mesmo agora fui uma vez, por coincidência, eu estava na Torreira, já não tem nada a ver com que não tem nada a ver, não é? É uma romaria falada na televisão, é conhecida em Portugal inteiro, mas são todas iguais. São todas iguais. São iguais não diferem em quase nada. Portanto, aqui, no fundo, tirando, faça-se justiça, à tarde da regata dos Moliceiros, ou dos Chinchorros, ou das Bateiras, e sim, são tradições que se preservam e, portanto, que, enfim, não entram nesta voragem dos tempos que traz à feira tudo o que é ferramenta, bibelôs, o que quer que seja, e que não tem nada a ver com o Sampaio de antigamente e com as romarias de antigamente. E com as romarias, exatamente. Bom, mas falemos então... A noite de Sampaio, eu sempre me interessou muito o falar das pessoas de Partilhão. Eu ouvia muito as conversas na cozinha enorme da casa dos meus avós. A cozinha era enorme, e lembro-me dos das Pinhas irem lá
levar pinhas, porque era... Os chamados marinhões, que embora fosse um tom na altura de algo depreciativo, mas eram os chamados marinhões, os que iam às pinhas e que depois percorriam com o burrinho aí as ruas das vilas e das cidades, algumas também, para vender pinhas. Mas eu gostava muito de os ouvir porque a linguagem deles era muito básica e, portanto, agarravam-se, me viam mais tarde a saber que aí se chamava os bordões. E depois, sabe, agarra e pega, aquele agarra e pega, e depois já agarra e pega, e agarra, quando eles se iam embora, disse, realmente este agarra, por acaso eu nunca usei o agarra e pega, mas eu era tão sensível e gostava que eu também dizia, não há dúvida. A minha mãe, dúvida, não, toda a gente. Mas usava-se muito, eu sou desse tempo, da dúvida. A dúvida, não há dúvida. Não me chimpes. Não me chimpes, os chimpar. Eu tinha uma colega que vivia no Porto e estudou comigo em Coimbra, mas tinha uma quinta aqui de Valga e de vez em quando nós falávamos, olha, chimpou-me, usávamos estes termos que foram. Eu tive pena de não o ter usado aí, não me lembrei. Quando falei do trava, o trava era para chimpar as raparigas ali na areia, era só areia e tudo mais. De maneira que o meu conhecimento da festa de São Paio era através da minha mãe, que ia vender roscas doces que a minha avó fazia e que contava ela própria. Fez uma vez uma quadra muito brejeira mesmo, porque realmente era assim, aquela linguagem era uma linguagem rude. Em termos de filologia não há palavras decentes ou não. Todos os registros da língua são aceitos e explicados, não há dúvida. Não há dúvida, tem uma explicação. Eles existiram, não é? Exato, tem uma explicação, é que uma das regras da fala é a lei do menor esforço. Os alunos até me perguntavam se eu estava mesmo a falar a sério ou se não estava a brincar ou a falar da lei do menor esforço. Não, a fala obedece a esta lei, a lei do menor esforço. E, portanto, é mais fácil dizer dúvida do que dúvida. Evidentemente que as pessoas ou não sabiam ler ou não tinham o hábito de ler, porque depois na leitura nós víamos a diferença. E lembro-me do patão. Pois patão, não é patão, é pois então, dizia a minha mãe, pois então. Não é que sempre realmente... Bota abaixo, aqui no batismo dos batos. Exatamente, bota abaixo. Eu a certa altura compilei uma série de palavras antigas de ouvido. Ouvia as dos meus antecessores, das minhas tias, das minhas avós. De facto, era um vocabulário desse tipo que se usou muito. De resto, ficaram algumas expressões ainda que hoje são usadas também. Mas era, de facto, o que havia na altura era assim que se falava. Era assim que se falava. E esse falar... Mas era pitoresco ao mesmo tempo. Era muito, era muito pitoresco e é por isso que eu achava, de facto, muita graça a essas palavras e até a forma de construir, a maneira... as gargalhadas eram tão engraçadas. Já hoje ninguém se dá as gargalhadas que se davam, que terminavam com i. Aquele i fazia exatamente. E eu fui sempre muito ligada a Pardilhó. Toda a gente sabia no colégio onde eu andava, tudo onde és. Eu sou de Pardilhó. O que é isso? Isso vem no mapa. Eu disse, não sei. Quando eu finalmente tive o Atlas, andava no 3º ano, que agora é o 7º, tive o Atlas, Dr. João Soares, que para mim foi um deslumbramento ver ali. Eu continuava sempre a imaginar viagens e então encontrei num mapa todas as aldeias e lá estava Pardilhó. Eu medi com uma régua à distância, calculei os quilómetros e então dizia, quando me dizia, Pardilhó, onde é que isso fica? Olha, Pardilhó fica a 23 quilómetros a noroeste de Aveiro. Não sei se é verdade, se é mentira, porque eu cheguei aquelas contas através de uma régua do mapa, mas deve 23 quilómetros a noroeste de Aveiro. Mas não vem no mapa, pois não.
Não, eu depois dizia, sim, vem no mapa, naquele Atlas do Dr. João Soares, vem lá as aldeias todas e também lá está Pardilhó. E não vou estar aqui a contar, que não vale a pena, as histórias engraçadíssimas que há acerca do nome de Pardilhó, porque nós orgulhamos, quem é de Pardilhó orgulha-se de ser Pardilhó. Sempre conto uma história porque acho muito interessante. O falecido engenheiro José Ruela, num encontro que teve de engenheiros num país qualquer da Europa, ele suponho que devia ser na Suíça, que devia ter sido na Suíça, perguntaram-lhe de onde é que ele era, e ele não foi dizer Pardilhó, que propósito é que havia de dizer Pardilhó, e disse: eu sou ali de uma aldeia, ali na Ria de Aveiro, entre... O senhor, que era suíço, disse: eu sei aí de uma aldeia que se chama Pardilhó. Ele contou-me e disse: caiu. Que ia-me enfiar pelo céu, pela terra abaixo, porque ele conhecia a minha irmã, que vivia na Suíça, e a minha irmã, eu que não disse Pardilhó, joguei que ninguém conhecesse, e ele disse: eu sei que há aí uma aldeia chamada Pardilhó, porque conheço uma pessoa lá. O mundo realmente e ele contou. Mas voltando aqui ao livrinho, livrinho ou livrão? É livrinho mesmo, é só um livrinho. Mas são outras memórias da minha terra. E outras memórias, exato. Socorreu-se de que meios para, de facto... Nenhum. Não? Nenhum. Para, de facto, escrever. Uma das coisas que eu digo e penso... Diga assim, a bordo da passagem, não há muita literatura sobre esta romaria, pelo menos que eu conheça. Olha, há muita monografia, muita coisa escrita. A nível de ficção não há. E a FNAC está muito interessada neste livro, porque diz: não há ficção passada, e aqui há no fundo a ideia condutora da Noite de São Pai, do conto, que não é conto, é mais uma novela. São os amores, retrata um bocadinho aquilo. São os amores da Rosa e do João, que são o pretexto realmente para criar um certo interesse e pretexto para eu colocar as palavras que quero, para escrever a letra do Tomás Rabelo, algumas quadras que eu sabia de cabeça do Marcos Sardinha, e ainda omiti algumas que achei que eram brejeiras, que a minha avó me contava, mas que hoje até tenho pena de não ter incluído. Eu ainda tenho ideias, não me falta da minha cabeça. Já uma vez um amigo meu, que é cartomante, pôs 4 baralhos de carta para mim e disse-me: olha, a tua cabeça é um turbilhão. E disse uma coisa realmente muito certa: é um turbilhão de facto. De pegar neste ponto. Outra edição provavelmente vou ter que a fazer, porque para amanhã, para a apresentação, só tenho 9 livros. Como vou oferecer um ao Presidente da Câmara, fico com 8 para vender. Eu espero que não falta, que seja mesmo só 8 pessoas, porque se houver mais, não sei quantas pessoas aparecem, muitas já têm um livro comprado, pronto, mas estou a pensar realmente em fazer outra edição, tal e qual como esta está. E para além desta, fazer algo mais também relativamente a isto, a este assunto, a este tema? Estou a escrever, a fazer As Mulheres da Casa Cor-de-Rosa, que são as mulheres da minha família. Vale a pena contar as histórias da minha bisavó, que matou um homem ali com as suas próprias mãos, e é mais um pretexto, porque eu preciso de ter um enredo. Ali não há ficção nenhuma, é tudo verdade, mas dar realmente um certo despertar o interesse, não ser um estilo relato ou enumeração, enquadrar. Estou a fazer isso, mas uma das coisas em que eu penso, não quer dizer que faça, é pegar nesta novela e desenvolvê-la para fazer um romance. Tenho um exemplo muito ilustre entre os clássicos portugueses, que foi essa de Queiroz, que escreveu o conto A Civilização, com o Jacinto, com o Zé Fernandes, e depois transformou num romance magnífico, que é A Cidade e as Serras. Portanto, se eu fizer isso, já há um precedente ilustre, e pode ser, não sei. Não sei, mas está na cabeça mas estava na cabeça, mas estava realmente na cabeça. As outras memórias, realmente, porque só a novela ficava demasiado
pequeno o livro. Portanto, acrescentei coisas que já tinham escritas, que eu já tinha escrito, outras que escrevi de propósito, aproveitei alguns dos artigos que tinha feito no Conselho de Estarreja, mas sempre, e alguém que comprou o livro disse que como... E é uma história deliciosa. Pronto, não é pesada. Eu tive essa preocupação. Não ser uma coisa enfadonha. Eu tenho essa preocupação de não ser enfadonha, de ser leve e ligeira e acessível a qualquer pessoa que saiba ler. Claro. Se consigo, são os leitores é que o dizem. E dizem-me isso, que realmente que eu escrevo de uma forma atrativa e que toda a gente entende, e eu fico muito satisfeito com isso, porque é mesmo o objetivo realmente que eu tenho. E portanto isto foi... Peço desculpa, beber água. O objetivo que eu tive, e ao mesmo tempo prestar um preito a Pardilhó, reconhecer quanto devo a Pardilhó e à vida livre que eu levava, em termos profissionais e em termos culturais. Eu fui professora na Universidade de Tradução Técnica e estava uma vez, os alunos estavam a traduzir um texto de francês científico, que era um motor que funciona como uma lagarta. Eu ia traduzir, a certa altura eu vi que aquilo não estava ali a funcionar muito bem, havia qualquer coisa que não funcionava, e interrompi e perguntei: vocês sabem o que é uma lagarta? Claro, professora, são aqueles autocarros articulados. Ora bem, as vezes que eu via, as vezes que eu gostava de observar no quintal as lagartas das couves a fazerem aquela dobra, a avançar, a fazer aquela dobra. Bom, lá lhes expliquei o que era uma lagarta. Eles ficaram muito admirados, porque não faziam a mais pequena ideia. A lagarta das couves, esverdeada, parece que as estou a ver. Com os pelinhos. Noutras situações, em termos de literatura, do estudo da literatura, uma vez perguntei, era um poema, já não me lembro exatamente de que autor era romântico, portanto com muita melancolia, muita nostalgia, falava dos juncos. Eu, antes de ler o poema, perguntei: vocês sabem o que são juncos? À cautela, pergunto ao professor. Professor, então são aqueles barcos japoneses. Bom, aí está, explicar-vos o junco, a cor ou ausência de cor, realmente, uma cor muito neutra, uma grande extensão, portanto estava inteiramente de acordo com o estado de alma do poeta, ou do sujeito poético. Tudo isto é extremamente enriquecedor. Claro, posso dizer só vivido, não é? Mas só vivido, exatamente. E que eu depois transmiti, fez-me, a nível cultural, eu sabia do que estava a falar. Aportou-lhe sabedoria. Como? Aportou-lhe sabedoria. Exatamente. Sentimento. Leite amassado. Ainda hoje, quem é que sabe o que é leite amassado? Mas é fundamental saber-se como se fazia o leite amassado nesse tempo que eu via fazer. Nós entrávamos nas casas dos lavradores para ver os animais, entrava-se por ali e era frequente as crianças fazerem isso. As crianças não, a canalha, que é assim que se diz, Pardilhó, a canalha. Há um poema, não é de Camões, Camões desenvolve ao mesmo tempo, mas este não é um poema lindíssimo, em que o poeta, no século XVI, o poeta descreve uma camponesa, dizendo que as mãos dela eram brancas, porque enfim era o estereótipo da época da beleza feminina, as mãos muito brancas. Uma camponesa nunca podia ter as mãos muito brancas, mas ela chama-se Vilante. Ele diz: ao vê-la amassar o leite, não se sabe se é tudo mãos de Vilante, se tudo leite amassado. Ora, a imagem realmente, o leite a ser amassado num pote
com a vara e o redondo em baixo, para cima e para baixo, a espuma saltava. Só tendo visto isso é que se entende bem o que é o poema. Contacto direto com as coisas é fundamental, não é? É verdade. Não e de facto eu tive várias vezes conversas sobre o que a vida na aldeia nos enriquece culturalmente. Sem dúvida. Eu procurei que os meus filhos, levei-os a ver mungir os barcos, mostrávamos-lhes os barcos, eles viam um barco na ria, para eles era um petroleiro, porque se conhecia os barcos. O leite fazia-lhes muita confusão, uma vez perguntaram, porque o leite vem de pacote, no pacote, como é que sai da vaca, mas por onde? Então, quando formos a Pardilhó, nós vamos ver isso. Procura realmente entrosá-los nestas realidades mais campesinas, mas que não deixam de ser também ensinadoras e úteis para a vida. E úteis, exatamente. E úteis. Cecília Rezende, nós estamos com o nosso tempo já ultrapassado, o João faz uma medicinal também. Eu não sei se eu referi no início, o convite que foi feito à Cecília Rezende foi feito pelo Jornal do Conselho de Serreja, naturalmente, e aproveito também para relembrar que amanhã estará a partir das 15, das 17 horas, na Biblioteca Municipal de Serreja, para a apresentação. Eu referi no início, mas reitero esta necessidade. Vão lá à Biblioteca Municipal de Serreja, porque vale a pena. O livro é A Noite de São Paio, já aqui o abordámos, ainda que pela rama. Certamente a Cecília amanhã fala de uma maneira mais incisiva, mais profunda. O que espero é que todos realmente estejam com a Cecília e com o livro na Biblioteca Municipal de Serreja. Cecília, foi um gosto. Para mim também, agradeço muito ao Mário Rui e ao João Mota. Nós é que agradecemos. Estou sempre ao dispor. Muito bem, muito obrigado, e escreva muito e continue, que nós gostamos. Muito obrigada. Até lá.